De uma evolução maior, as duas energias, masculina e feminina, voltam a se acoplar unindo-se para sempre. É o que se costuma chamar de união das almas gêmeas. É o reencontro, depois de inúmeras vivências, dos dois corpos que foram desdobrados, voltando a ser um espírito completo, perfeito. Mas como o espírito reconhece a sua alma gêmea? Quando são terminadas as vivências na matéria densa e o aprendizado realizado com evolução, os espíritos são atraídos a um plano superior, e no momento devido, as almas gêmeas se atraem, e o espírito recuperando sua unidade, retoma um caminho mais iluminado. Ao término dessa explanação, Arnaldo comenta impressionado: então é assim. Após as almas gêmeas viverem experiências separadamente, o espírito volta a ser um novamente. Sim, irmão. Tendo compreendido o amor universal e iniciando o despertar das energias divinas, o espírito torna-se consciente de sua origem, passando a habitar planos mais evoluídos até seu retorno ao seio do Criador. Esperançoso, Arnaldo pensa: será que Mariana é minha alma gêmea? Será que eu encontrarei novamente para seguirmos juntos nesta jornada? Irmão Clemente, acompanhando seu pensamento, observa: talvez vocês sejam apenas almas irmãs. Mas somente o tempo poderá lhe mostrar quem é a sua alma gêmea, e com um sorriso paternal, ele traz o pupilo de volta ao seu atual caminho. Vamos trabalhar, meu irmão. Vamos tomar conhecimento de suas obrigações regeneradoras. Após a orientação necessária ao cumprimento de suas tarefas, Arnaldo é convidado a participar da última refeição do dia com os pacientes. Uma experiência inédita para ele. Em um refeitório simples, porém bem arrumado, aqueles já se encontravam sentados em uma extensa mesa em companhia de alguns instrutores. Outras duas se achavam vazias, apesar dos pratos e talheres estarem ali depositados. Depois de um cumprimento geral, irmão Clemente e Arnaldo tomam lugar em uma das mesas desocupadas. Estranho. Pelo tamanho do hospital eu pensei que houvesse mais pacientes aqui, comenta Arnaldo admirado, tantos lugares vazios. Engano seu. O hospital está lotado com um número bem maior de irmãos em tratamento, do que esses lugares vazios. Mas então por que também não estão se alimentando? Muitos ainda, com suas mentes mergulhadas em desespero, não conseguem sair de seus quartos. Sendo assim, a comida é levada para eles. Outros ainda são recém-chegados que, de tão atordoados, nem percebem onde se encontram. Estes nem sequer se alimentam, porque não reconhecem nada à sua volta. Mas então, como sobrevivem sem alimentação? Irmão Clemente sorri desta observação. Ainda não percebeu que no plano espiritual não há necessidade de alimentação. Você mesmo, quando foi que se alimentou após seu desencarne? É verdade. Realmente não comi nada e nem senti fome desde que vim para o plano espiritual. Porém, subitamente surge a lembrança de sua vida passada na espiritualidade como Joaquim, deixando-o confuso. Mas que eu me lembre, já vivi em um plano espiritual onde os espíritos se alimentavam. Como pode ser isso? Porque naquela etapa de aprendizado seu corpo astral ainda não se achava totalmente desligado das sensações físicas da matéria. Na medida em que você foi compreendendo a vida espiritual, resgatando seu karma, o seu corpo astral também foi se libertando dos resquícios da vida física. De repente, Arnaldo lembra-se do banheiro em seu quarto. Quanto aos espíritos aqui tratados, além de se alimentarem, eles têm necessidades fisiológicas, sim. Os alimentos ingeridos têm que passar pelo mesmo processo digestivo semelhante ao do corpo carnal. Enquanto assim conversavam, um dos trabalhadores da casa, designado às tarefas de alimentação, coloca sobre a mesa duas travessas com alimentos de aparência saborosa, permanecendo à espera que eles se servissem. Pode se servir à vontade, irmão, falou o instrutor. Penso que seu apetite esteja despertando ao sentir aroma tão convidativo. Arnaldo olha surpreso para ele.
Mas, irmão Clemente, eu pensei que sendo um instrutor, não se alimentasse mais, e encabulado procura se desculpar. Perdoa-me. Apesar de ser uma comida muito bem preparada, não tenho nenhuma vontade de saboreá-la. Não sinto necessidade de me alimentar. O instrutor sorri dirigindo-se ao servidor. Obrigado, Ernesto. Pode retirar as travessas. Mas, o irmão não vai comer por minha causa? Arnaldo pergunta mais espantado ainda. Não. Não se preocupe. A comida não era para mim, então. Por quê? Era um teste que eu precisava fazer. Para ter a certeza de que você, ao ver uma comida apetitosa, realmente não sentisse mais apetite. E com um sorriso satisfeito ele afirma, é sinal de que você finalmente está liberto de necessidades inerentes ao corpo físico. E levantado-se pede a Arnaldo que o acompanhe até a sala de atendimento médico. Enquanto se dirigiam para lá, Arnaldo, ainda pensando no teste que acabara de receber, pergunta intrigado, então aquele banheiro que surgiu no meu quarto, sem que eu desejasse, foi porque o irmão achou que eu fosse me alimentar. Ele fazia parte do teste. Caso você sentisse necessidade de alimentação, consequentemente precisaria de um local para suas funções biológicas. Com certeza ao voltar para seu quarto o banheiro já não se encontrará mais. Aliviado, Arnaldo entra na sala. Irmão Clemente, abrindo o armário que continha os potes de vidro com pílulas coloridas, despeja algumas na palma de sua mão, explicando ao pupilo, esta é a alimentação dos trabalhadores deste plano. Ingerimos essas cápsulas quando sentimos que as nossas energias estão ficando debilitadas. Como assim? Dependendo do esforço despendido aos irmãos em tratamento, por vezes nos sentimos como que vampirizados. Esses pobres irmãos em seu desespero muitas vezes nos deixam enfraquecidos pela demasiada doação energética que precisamos despender. E com estas pílulas nos fortalecemos novamente. Olhando para os símbolos ao redor da cruz, Arnaldo não contém a sua curiosidade. Eu não poderia saber agora o que eles significam. Aprenda a ter paciência, irmão. Tudo a seu tempo. E olhando com afeto, aconselha, vá agora para seu aposento. A noite já se estendeu sobre nós. Aproveite para meditar sobre tudo o que aprendeu hoje e sobre o trabalho que irá desenvolver. Quando se sentir bem harmonizado antes do nascer do dia, sua tarefa terá início. Que Jesus o ilumine. Mas Arnaldo vira-se para ele. Por favor, irmão Clemente. Pode me tirar uma dúvida? Sobre o que, quando estive para escolher qual a cidade eu deveria ir? O que aconteceria se eu escolhesse a mais adiantada? Teria sido melhor para mim? Em absoluto. Você fez a escolha certa. Foi um teste. Você não estava ainda preparado para um plano mais evoluído. Teria sido pretensão sua se achar em condição mais esclarecida. Isso teria acarretado a sua volta ao sanatório de onde saiu, a fim de se aprimorar mais. Satisfeito consigo mesmo, Arnaldo agradece a seu instrutor e entra em seu quarto. A primeira coisa que faz é verificar se o banheiro ainda se encontrava lá. A porta desaparecera. Sentindo-se bem ao constatar que não existiam mais vínculos com o antigo corpo carnal, ele resolve analisar tudo o que lhe ocorrera desde que chegara ao plano astral. Acomodando-se na cama, vai recordando, em detalhes, tudo o que lhe acontecera. Tomado de uma repentina felicidade, reconhece que todos os acontecimentos foram importantes para seu crescimento espiritual. Sentia-se um espírito melhor, com maior compreensão da vida eterna. Ao término dessa autoanálise, lembra-se de Mariana. A saudade o envolve profundamente, como eu gostaria de poder vê-la novamente. Mas prometo, a mim mesmo, cumprir minhas tarefas o melhor possível, doando minhas energias com amor, para que eu possa me aproximar dela outra vez. Assim decidido, ele se levanta, sentindo-se pronto para trabalhar. A aurora vinha surgindo, e no despontar de um novo dia,
Arnaldo agradece a Deus pela oportunidade evolutiva que se abria à sua frente. O serviço constituía-se no atendimento aos irmãos suicidas recém-chegados. Não era uma tarefa fácil despertá-los para uma nova vida, uma vez que estes buscaram a morte física pensando que nada mais existia além desta. Eles acharam que o sofrimento, pelo qual estavam passando na ocasião, acabaria no vazio. Arnaldo, na tentativa de cumprir bem o seu trabalho, começou a desenvolver em si o amor cósmico, doando um amor fraterno para aqueles irmãos tão desorientados, necessitados de esclarecimento quanto ao novo caminho que se iniciava para eles. Alimentava-os, cuidava de seus corpos, enquanto tentava trazê-los para a realidade de sua nova existência. Por muito tempo ele assim trabalhou. Até que um dia seu instrutor o encaminhou para a tarefa seguinte. Os espíritos, já com a consciência da continuidade da vida, necessitavam de ensinamento. Foi quando Arnaldo começou a levá-los para as aulas de responsabilidade. Aulas essas, que mostravam o cuidado que eles deveriam ter tido em relação aos seus corpos carnais, que receberam como empréstimo, para o aprendizado na matéria. Na tela cristalina eles assistiam passagens de sua encarnação na Terra. Podiam assim, analisar os erros cometidos. Depois, aos poucos, passaram a vivenciar suas vidas passadas, compreendendo, enfim, o porquê dos atropelos na última encarnação. Estas dificuldades e sofrimentos, nada mais eram do que as provas que teriam de enfrentar e superar, ao invés de tentarem escapar delas. Tendo cumprido com dedicação esta fase do aprendizado, por um longo tempo, Arnaldo foi incumbido de uma nova etapa, totalmente inesperada. Acompanhar os irmãos já esclarecidos, às sessões de aprimoramento espiritual. Onde são realizadas estas sessões, irmão Clemente? Na sala de estudo? Não, este lhe responde, e num lugar que você nunca foi. Fica no meio daquele arvoredo atrás do hospital, onde nunca me permitiram passear com os pacientes. Exatamente. Arnaldo sempre estranhara não poder ir para aqueles lados. Várias vezes ele tivera vontade de passear por entre aquelas árvores, porém era um lugar proibido para passeios. No início, em virtude de tal proibição, imaginara existir algo misterioso ali, pois de vez em quando ele enxergava um grupo de pacientes, já em término de tratamento, indo para lá ao cair da tarde, com alguns instrutores. Algum motivo deve existir para que eu não possa tomar conhecimento do que ali se passa. Talvez eu não esteja pronto, pois tudo a seu tempo, é o que irmão Clemente vive me dizendo. Ele assim pensando, no correr do tempo, acabou perdendo a curiosidade sobre tal assunto. Contudo, neste momento desejou saber a razão da proibição, mas, irmão, por que somente agora eu posso me inteirar dessas sessões? Qual o motivo? Para que não houvesse expectativa de sua parte quanto à próxima tarefa a realizar. Não entendo. Não é bom termos a expectativa de alcançar algo. Infelizmente não. A expectativa é uma emoção que dispersa a atenção daquele que está empenhado em um trabalho importante. Muitas vezes o servidor tende a acelerar o processo que está em andamento, para alcançar mais rápido outro objetivo. Por isso, sempre lhe digo que para tudo existe um tempo devido. Compreende agora? Nem tanto. Pois não devemos sempre almejar algo cada vez melhor, isso é diferente. Almejar algo melhor para si ou para os outros é colocar uma meta em seu caminho. O que é salutar, porque é trabalhar com determinação para alcançar o objetivo. Quanto à expectativa, é o nervosismo da espera. É o anseio que causa dúvidas quanto à realização do mesmo. E a dúvida é nefasta, pois ela é a incerteza da nossa capacidade de agir, acabando por fragilizar a nossa força mental. Então agora eu estou pronto para um novo serviço, isso mesmo. E no que consistem essas sessões? São sessões espiritualistas. Espiritualistas. Arnaldo se admira. Aqui no astral fazem sessões espíritas, sim,
Responde lacônico irmão Clemente. Agora quero que você e seus pacientes estejam prontos às 7 horas do horário terreno. Faz-se necessário a pontualidade, porque é preciso que se preparem bem e se concentrem antes do início da sessão no plano material que começa às 8 horas. Mas, o que tem a ver a nossa sessão com as que são realizadas na Terra? Ele pergunta cada vez mais surpreso, enquanto pensa, quando encarnado. Nunca frequentei nenhum centro kardecista, umbandista, ou espiritualista. Não tenho a mínima noção de como funcionam. Irmão Clemente, captando seu pensamento, esclarece, é um intercâmbio de aprendizado evolutivo entre os planos astral e o físico, material. A comunicação entre encarnados e desencarnados. Realmente isto é inédito para mim. Afirma Arnaldo tentando dominar a expectativa que começa a sentir, mas... O que é uma sessão espiritualista? É um trabalho evolutivo coordenado por um mestre oriental, e que recebe auxílio de várias correntes de luz. E eu posso saber quais são? Pergunta Arnaldo realmente interessado. Sim. São correntes das linhas oriental, umbandista e kardecista. Da energia de Saint-Germain. Da Falange de São Francisco de Assis, corrente de cura onde trabalham os médicos do plano astral. E das falanges dos irmãos cósmicos, extraterrestres e intraterrenos, que auxiliam nas mudanças necessárias para a humanidade. Mas, admira-se o pupilo, tantas correntes em um mesmo trabalho. Sim. Os seus mestres coordenadores dão assistência ao trabalho espiritual, realizado sob a luz do amor universal, cósmico, do qual nós, espíritos desencarnados e encarnados, participantes desse trabalho evolutivo, somos apenas instrumentos a serviço da energia divina. O que não quer dizer que as correntes atuem em uníssono, de uma só maneira. As energias dos mestres, apesar de serem oriundas do amor divino, diferem umas das outras e são irradiadas, através dos irmãos trabalhadores do astral ou da terra, de acordo com o tratamento dado aos espíritos necessitados. Arnaldo fica em silêncio, meditando sobre o que acabara de aprender. Irmão Clemente, com paciência, acrescenta, assim é realizada uma sessão espiritualista, tanto no plano astral como no plano físico, material. Compreendeu agora? Sim, pois então, irmão, vá aguardar em seu quarto até o momento de reunir o seu grupo. E, sem mais, o instrutor se afasta, aconselhando-o, procure descansar um pouco. Arnaldo segue o conselho do irmão Clemente, e tão logo chega em seu aposento, deita-se na cama. Tentando conter a expectativa do próximo encontro, repentinamente vem à sua mente a lembrança de Mariana. Como será que ela está? Certamente já deve estar casada. Talvez já tenha recebido seus filhos e nem deve se lembrar mais de mim. Remoendo tais pensamentos, uma angústia carregada de remorso, saudade, impossibilidade de comunicação, toma conta de seu coração. Até quando ficarei neste hospital? Irmão Clemente afirmou que somente quando estiver terminado meu aprendizado é que poderei ter algum contato mediúnico com Mariana. Não tenho a mínima ideia de quanto tempo já se passou desde que cheguei. Talvez uns 5 ou 7 anos, no máximo uns 10 anos da Terra. Mergulhado em seus sentimentos, Arnaldo quase perde a hora do encontro. Assusta-se com um tilintar de sino em sua mente. Percebe então que era sua consciência cósmica alertando da tarefa. Com rapidez ele se recupera do devaneio. Saltando da cama vai ligeiro reunir os pacientes sob sua responsabilidade. O pequeno grupo chegou pontualmente no local predeterminado, no início do arvoredo. Na medida em que adentravam por este, as árvores iam ficando cada vez mais próximas umas das outras, transformando o arvoredo em um bosque. Um cristalino riacho corria por entre as árvores, levando o grupo a uma clareira. Um pavilhão redondo ali se encontrava. Sobre a porta de entrada, uma placa redonda, de ouro. No centro desta, sobressaía-se uma cruz em relevo,
e letras gravadas fechando o círculo, formavam uma frase. O amor é a força mais poderosa do universo. O amor é universal. A parede circular externa, onde não existiam janelas, era branca e o telhado terminado em ponta, era de um material translúcido. No interior, a pintura em tom de lilás claro revestia totalmente a parede. O piso todo em pedra sem polimento, apenas apicoada, era coberto na sua maior parte, por um grande tapete redondo, tecido com fibras têxteis de tons verdes. Ladeando a porta de entrada, 2 tocheiros ali se achavam. Bem ao centro, uma mesa de madeira clara, continha em seu tampo alguns cristais de rara pureza. E na parede defronte à entrada, uma enorme cruz de cristal, de uma beleza indescritível, cintilava em cores verde, azul, lilás, rosa e amarelo. Pairava no ar delicioso aroma de incenso, e uma paz profunda se fazia sentir no ambiente. Arnaldo, embevecido com tamanha harmonia, surpreende-se com os símbolos existentes ao redor da cruz, talhados em alto relevo e pintados em cores brilhantes. São os mesmos símbolos da sala de atendimento médico. São os símbolos que representam os orixás, esclarece irmão Clemente percebendo a surpresa de seu pupilo, e, dirigindo-se também aos pacientes, ele continua: os orixás são mestres de luz que coordenam a Umbanda, uma corrente de luz que trabalha em prol da evolução da humanidade. Os orixás, doando suas energias de amor cósmico, procuram manter o equilíbrio no plano material, na luta contra as energias negativas. Os seus ensinamentos são baseados na fé, na caridade, na pureza e na justiça divina, para que o ser humano desperte sua consciência cósmica, seguindo o caminho da luz. E quais são os orixás representados pelos símbolos? Pergunta Arnaldo. O de cor alaranjada representa Ogum, o mestre guerreiro da batalha contra a energia do mal. Ele abre o caminho para o despertar da consciência cósmica. Sua falange é dos caboclos. O azul representa o Xóssi, o mestre da cura espiritual, a conscientização do ser humano em harmonia com a natureza. Sua falange é do povo da mata. O verde representa Xangô, o mestre da justiça, que estabelece a verdade. O violeta representa Yorimá, o mestre da sabedoria e da humildade. Sua falange é dos pretos velhos. O vermelho Yori, o mestre da pureza. Sua falange é das crianças. O amarelo claro representa Iemanjá, a mãe geradora, que favorece o despertar do amor cósmico. Sua falange é do povo d'água. E, finalmente, o símbolo branco no alto da cruz, representa o Xalá, o mestre da sabedoria cósmica, a luz divina em ação. O mestre Jesus. Um símbolo diferente, no lado esquerdo, chama a atenção de Arnaldo, e o que significa aquela chama violeta, ardendo ao redor do mundo. É a simbologia de Saint-Germain, mestre ascensionado. O mestre da purificação, da transformação pela qual a humanidade e o planeta Terra vão ter que passar neste novo milênio que está em curso. E o sol brilhante, irradiando intensa luminosidade, no lado direito. O que representa? A luz que vem do Oriente. Os mestres orientais. Cada vez mais interessado, Arnaldo volta a perguntar: e o que acontece em uma sessão espiritualista? Isso você vai ver agora, responde irmão Clemente, ordenando a todos: irmãos, retirem as sapatilhas deixando os pés descalços. Ajoelhem-se com o corpo apoiado sobre os pés, ao redor da mesa central, e procurem manter um círculo perfeito. Em seguida, ajoelhando-se igualmente, ele toma assento atrás dos pacientes, direcionado para a cruz de cristal, chamando Arnaldo para ocupar o lugar ao seu lado. Assim posicionados, ele dá início à sessão. Vamos nos concentrar profundamente, doando com humildade as nossas energias, para que elas sejam manipuladas de acordo com a vontade de nosso Pai e não a nossa. Após esta introdução, o piso torna-se transparente,
deixando ver o grupo de médiuns e frequentadores da Casa do Amor Universal, no plano material. Uma casa modesta, de paredes de madeira, onde o médium dirigente do trabalho tenta posicionar os pacientes em um círculo. Entretanto, a exígua sala retangular não permite que isso se forme com exatidão. Porém, um tapete redondo de rosada coloração, colocado no centro da sala, simboliza o círculo espiritual. Cristais também estão colocados na mesa, e uma jarra com água para ser fluidificada. Uma pequena cesta de papel contém os nomes dos encarnados, que não podem estar presentes na sessão, para que eles também possam receber os benefícios da espiritualidade de luz, em um tratamento à distância. E no centro da mesa, uma vela branca, e próximo a esta, um bastonete de incenso. No plano espiritual, o irmão Clemente inicia uma prece pedindo ao Divino Mestre Jesus que a sua luz ilumine o trabalho a ser realizado. A seguir pede a proteção dos mestres de luz, invocando o Mestre Lixiane, o dirigente dos trabalhos. Em seguida, são iniciados os cânticos do Divino Mestre Jesus e dos irmãos orientais. Um raio de luz azul clara desce do alto do teto espalhando-se sobre os presentes, enquanto, ao mesmo tempo, os tocheiros se acendem, crepitando em altas chamas. O ardor e o tom alaranjado do fogo favorecem um suave aquecimento que envolve a todos. Um aroma floral invade a sala. É a chegada dos irmãos do Oriente que surgem posicionados em pé, ao redor da parede, formando um círculo perfeito. Mestre Lixiane, aos pés da cruz, irradia sua forte energia. Sob a intuição do Mestre Oriental, os encarnados também vão rezando e entoando os cânticos, que foram intuídos pela espiritualidade aos médiuns, especialmente para a Casa do Amor Universal, quando da implantação do trabalho no plano material. O médium, coordenador dos trabalhos, acende a vela e o incenso, que espargem luminosidade e aroma, favorecendo um ambiente propício à concentração necessária para estabelecer a ligação com o plano espiritual. Na espiritualidade, irmão Clemente pede que os pacientes deitem-se com as cabeças voltadas para o centro do círculo. O mesmo acontece na Casa do Amor Universal, porém, a precariedade do espaço físico não permite um perfeito posicionamento circular. Contudo, aos olhos dos espíritos de luz, isso é compensado pelo fervor com que os médiuns se doam e pela fé dos irmãos que ali se encontram para tratamento. Assim, os corpos espirituais dos encarnados, tanto dos médiuns como dos irmãos presentes à sessão, são desacoplados de seus corpos físicos, pairando pouco acima destes, em perfeita formação circular, ao redor da mesa material. Na sequência do trabalho, no plano espiritual, irmão Clemente vai entoando os cânticos que estabelecem a ligação com as falanges dos mestres de luz. Sob intuição, o mesmo ocorre com os encarnados no plano físico, propiciando igual sintonia. Contudo, existe uma diferença. Os cânticos entoados no plano espiritual são apenas sonoros, de uma harmonia perfeita. No plano físico, os mesmos têm letras, porém com raras exceções, os encarnados os executam com afinação adequada. Entretanto, isso também é compensado pelo seu fervor ao cantá-los. A fé e o amor em seus corações substituem a desarmonia sonora. Neste momento, a interação entre o plano espiritual e o físico é estabelecida e as falanges dos mestres de luz vão se fazendo presentes. Assim, as entidades trabalhadoras dos planos oriental, astral e cósmico, dão início aos tratamentos necessários aos irmãos, desencarnados e encarnados, ajudando-os em seu equilíbrio espiritual e na sua evolução. Os corpos desacoplados dos encarnados vão sendo tratados em seus níveis de consciência e, na medida de seus comprometimentos kármicos, os corpos físicos recebem o alívio de suas doenças espirituais, corporais e emocionais, pelo atendimento dos médicos do astral. Quanto aos irmãos encarnados que se encontram ausentes na seção da Terra,
mas cujos nomes escritos estão sobre a mesa, e mais aqueles que foram mentalizados pelos presentes, têm seus corpos espirituais atraídos ao plano astral, onde recebem o mesmo tratamento concedido aos demais. Arnaldo vai procurando reter em sua mente todos os detalhes do que está se passando. Em dado momento, ele se surpreende com algumas entidades descendo ao plano físico para incorporar nos médiuns. Ao mesmo tempo, alguns pacientes na Casa do Amor Universal estranham porque umas pessoas recebem tratamento de médiuns incorporados pelas entidades, enquanto outras não são atendidas igualmente. Mestre Li Xiang, percebendo isso, irradia sobre a mente de um dos médiuns uma pressão explicativa. Este, sob a energia da intuição, sentindo um forte calor envolvendo-o, repassa tudo o que surge em sua mente. Irmãos, sei que alguns de vocês não entendem porque às vezes o trabalho espiritual parece ser diferenciado entre os presentes. Na verdade, todo o trabalho aqui realizado independe da imposição de mãos dos médiuns, pois a energia curativa flui igualmente sobre todos. Entretanto, alguns pacientes, por desconhecerem isso, acham que não estão sendo tratados. Sendo assim, as entidades se manifestam através dos médiuns, que são os canais para o repasse da energia curadora, tratando diretamente aqueles, propiciando o despertar de sua fé. Portanto, entendam que o tratamento espiritual só pode ser realizado plenamente quando é estabelecida a ligação do encarnado com a energia curadora, o que somente acontece através da fé. Pois a lei do livre-arbítrio, que impera nos planos material e astral, só permite que o auxílio espiritual atue junto daqueles que o desejam através de uma fé inabalável. A concentração durante os trabalhos também é de suma importância para que se estabeleça a sintonia com o plano espiritual. Como para muitos encarnados não é fácil estabelecer uma concentração perfeita, os cânticos os ajudam na sua interiorização. As palavras cantadas, penetrando em suas mentes, favorecem a anulação dos pensamentos, mantendo o espírito desligado do movimento ao seu redor. Os cânticos estabelecem a sintonia entre os planos astral e material, com as correntes de luz. Quanto às letras que deles fazem parte, estas foram transmitidas pelo plano espiritual, especialmente para esta Casa do Amor Universal, através de seus médiuns. Mas, o mais importante nos cânticos é a vibração sonora que eles emitem, pois todo o universo é sonoro. Os sons harmônicos têm grande importância para o equilíbrio das forças espirituais. Sendo assim, irmãos, procurem entender como é imprescindível ao ser humano evitar os estrondos, os barulhos, os sons estridentes que agridem o equilíbrio cósmico. O som ensurdecedor das guerras, dos gritos, das palavras agressivas, das músicas berrantes, enfim. Todo barulho errôneo produzido pela humanidade é nefasto para sua evolução. A harmonia sonora exerce enorme benefício para que os espíritos se elevem a planos mais evoluídos. Eu bem sei que muitos irmãos se perguntam o que poderão fazer, se as guerras e tudo mais que provoca a violência, a destruição, a poluição ambiental, a miséria, enfim, que tudo isso é o resultado de atitudes negativas governamentais. Que não é o povo que tem o poder decisório em suas mãos. Contudo, irmãos, o governo é o reflexo das atitudes humanas. Se cada um dos seres humanos fizesse a sua parte, cumprindo a lição que Jesus deixou para a humanidade, outra seria a vida na face da terra. Se cada um respeitasse a essência divina que vive em todas as criaturas de Deus, aprenderia a amar seus semelhantes. Pois enquanto houver desamor e desrespeito, cobiça e inveja, a discriminação em todas as suas formas, o domínio do forte contra o mais fraco, a intolerância frente aos defeitos de cada um, a falta da caridade, o egoísmo que inibe qualquer auxílio aos necessitados, a destruição do meio ambiente. Enquanto houver a matança brutal de nossos irmãos menores, os animais,
transformando as suas carnes em alimento a saciar não apenas a fome, mas a satisfação da gula. O assassinato entre irmãos. Enquanto houver tal desarmonia e desequilíbrio no planeta Terra, continuarão existindo as guerras, as doenças e todo o mal que aflige a humanidade. Pois tudo é consequência das atitudes impensadas, da falta de amor e de espiritualidade. O afastamento do ser humano da sua origem divina. Portanto, irmãos, que cada um cumpra com seus deveres, independente do que estiver ocorrendo à sua volta. Se cada ser humano agir corretamente, seguindo a orientação que Jesus, o Mestre Divino, deixou em sua passagem pela Terra, a humanidade como um todo se elevará do plano primário onde se encontra. Cada ser humano que evolui acende uma luz ao seu redor. Sendo assim, quando todos os seres se iluminarem, as trevas desaparecerão definitivamente e a humanidade se tornará um luzeiro a mais, brilhando no cosmos. Meditem sobre isso, irmãos. E que a luz de Jesus nos envolva a todos. Louvado seja Deus o nosso Criador e louvado seja Jesus nosso Mestre Divino. Ao término dessa explanação, o médium dirigente, sentindo que o trabalho com os encarnados presentes terminara, dá por encerrada aquela parte inicial da sessão. Irmãos, esse trabalho está concluído. Aqueles que estiverem se sentindo bem, podem se retirar, após tomarem um pouco da água fluidificada. Aos que não estiverem perfeitamente bem, peço que permaneçam para a próxima prece, pois seus corpos ainda não se encontram acoplados devidamente. No plano astral, Arnaldo assiste ao acoplamento dos corpos dos encarnados. Achando que o trabalho no plano físico havia terminado, Arnaldo se surpreende com um novo grupo entrando na sala. Irmão Clemente, observando-o, comunica-se com ele através do pensamento. Como o espaço físico da casa não comporta a todos os irmãos que desejam participar da sessão, esta é dividida em quantas vezes forem necessárias. Satisfeito com esta explicação, Arnaldo amplia sua visão e enxerga uma sala de espera, onde um outro grupo aguarda mais um trabalho, e pensa admirado, não sabia que havia tantas pessoas interessadas em reuniões espíritas. Que tempo de aprendizado eu perdi na minha encarnação terrena! Quanto poderia ter evoluído! Afastando tais pensamentos, ele volta a se interessar pelo novo grupo de encarnados. Antes de tomarem assento, estes vão colocando na cesta, sobre a mesa, os papéis contendo os nomes dos irmãos a serem tratados à distância. Uma senhora de meia idade, acompanhada por um jovem casal, que levava pela mão uma menina de uns 3 anos, chama sua atenção. Muito contrita, após colocar alguns nomes na cesta, ela começa a se concentrar. Quando Lixene, irradiando a sua luz, intui ao médium dirigente a iniciar a sessão, os pensamentos da senhora se tornam audíveis para Arnaldo. Este, muito espantado, pois o mesmo não ocorrera com nenhum dos outros participantes encarnados, ouve em sua mente: Jesus, proteja o meu filho Augusto, minha nora Lúcia e meus netos, que se encontram naquela área de risco nos Estados Unidos. Eu sei que ele não pode abandonar o seu trabalho tão importante. Porém tenho medo. Os cientistas já avisaram que um grande terremoto pode ocorrer naquela região. Não gostaria de perder outro filho. Peço também muita luz para o meu querido Alfredo. Espero que ele esteja cada vez mais evoluído e que esteja junto a seu pai. Eu gostaria muito de saber notícias do Fernando. Eu sei que ainda é cedo. Já me disseram que ele está em recuperação. Só não consigo entender como um homem tão bom quanto ele precisou sofrer tanto para desencarnar. Será que ele já se encontrou com o Arnaldo? Este, ouvindo isso, sente um forte abalo. Então esta senhora é a minha Mariana. Não pode ser. Tantos anos já se passaram assim. Mas, bem depressa, ele afasta tais considerações, para continuar sintonizado com o pensamento de Mariana. Segurando a mão da menina sentada a seu lado,
Esta continua em prece. Ilumina meu filho Adalberto, a minha nora Francine e proteja minha netinha. Que eles aceitem a minha decisão de não me mudar com eles para a serra. Que eles entendam que eu não posso, nem desejo, abandonar as crianças no hospital de doenças terminais. É parte da minha missão aqui na Terra. Eu sei que a vida no interior serrano é mais salutar, com menos riscos. Eles são jovens, devem mesmo ir para um lugar com melhor condição de vida para criar a filha. Mas eu não posso sair daqui. Ilumina, Jesus, a mente deles para que me compreendam. Lixiane, neste momento, dá início aos cânticos e Mariana termina a sua prece, enquanto Arnaldo, sentindo-se confuso com o que acabara de descobrir, custa se concentrar. A sessão prosseguiu com o tratamento aos pacientes desencarnados e encarnados. Porém, os trabalhos no plano material estavam se aproximando do final, e em dado momento, Arnaldo é retirado de sua concentração, captando em sua mente os pensamentos de Mariana. Fernando querido, se você pode me escutar, recebe o meu amor e a minha gratidão por tudo que me fez durante todos os anos em que vivemos juntos. Anos muito felizes. Principalmente por sua compreensão a respeito do amor que não deixei de sentir pelo Arnaldo, mantendo sua lembrança intacta em meu coração. Ó Jesus! Como foi possível amar a dois homens em uma mesma existência? Eu sei que são sentimentos diferentes. O amor que sinto por Fernando, apesar de profundo e verdadeiro, é de uma energia fraternal. Mas com Arnaldo não é bem assim. Sinto este amor como uma energia entranhando em meu ser. Não consigo esquecê-lo. Quando escolhi o nome de meus filhos, não me dei conta de que estes começavam com a letra A. Sempre fiquei em dúvida se não teria sido influência do Arnaldo. Ó Jesus, eu preciso me concentrar na prece final. Perdoa-me. Preciso parar de pensar, e após ouvir a oração que o dirigente formulava, entoa com fervor o cântico que finalizava aquela parte do trabalho. Arnaldo, vibrando de felicidade pelo que acabara de ouvir, pensa em sair atrás de Mariana, porém é impedido pelo irmão Clemente que o repreende, com suavidade, em comunicação mental: irmão, contenha-se. Os trabalhos ainda não terminaram. Veja. O último grupo de encarnados está entrando na sala. E ainda temos muito o que fazer. Concentre-se para doar suas energias, auxiliando no atendimento aos irmãos do plano físico. Após todos estes se acomodarem no chão, o dirigente iniciou a prece de abertura, pedindo a concentração geral. Neste dado momento, Arnaldo capta os pensamentos de um jovem rapaz e dos pais que o acompanhavam. Aflita, sofrendo muito, a mãe pedia fervorosamente a Jesus e a corrente médica para que surgisse a tempo um coração compatível com o organismo do filho. Que o transplante acontecesse logo e com sucesso. Que o seu filho ficasse curado. Já o pai, revoltado com a doença do filho, perdia-se em amargas considerações. Eu não entendo por que a Eulália insiste em trazer o Luciano aqui. Que fé mais absurda! Quantas vezes já viemos neste lugar? E o pobre do meu filho fica cada vez pior. A realidade é que a fila dos transplantes é grande e os doadores não chegam para tantos. Aliás, eu não entendo também o raciocínio do Luciano. Acho que doença está afetando a sua mente. Pois, ao invés de se revoltar com esta demora em receber um coração novo, acha certo não aparecer nenhum doador. Que loucura! Eu já perdi a minha fé em qualquer auxílio espiritual. Só concordei em vir aqui novamente porque o Luciano insistiu. Já não acredito mais na existência de Deus. Se realmente ele existisse, não permitiria que meu filho, um jovem tão bom, desejoso de grandes realizações, sofresse desse jeito, enquanto outros, irresponsáveis, egoístas e cheios de maldades, continuam saudáveis, cheios de vida. Enquanto isso, Luciano, tomado por uma fé ardente, elevava seu pensamento em uma oração de amor e profunda compreensão. Jesus,
Eu sinto que a hora da minha passagem está próxima. Mas eu creio na continuidade da vida. Não sei o que me espera, mas eu confio no seu amor. Tenho certeza que a sua luz iluminará meus passos na nova vida que me aguarda, para que eu cresça em sabedoria. Porém, estou muito angustiado em relação aos meus pais. Eles não conseguem entender a transitoriedade da vida humana. Meu pai então está revoltado e isso não é bom. Por isso eu quis retornar outra vez aqui. Eu sei que não terei mais condições de voltar a este local de paz. Portanto, quero lhe pedir que os ampare, Jesus. Que eles possam retomar a sua caminhada em paz e amor depois que eu partir. Por favor, Jesus. Ilumina as suas mentes para que eles despertem para uma compreensão maior da vida eterna. Na medida em que o rapaz rezava, intensificava-se uma luz azulada em seu redor, enquanto seu corpo espiritual ia se desprendendo, elevando-se em direção ao plano espiritual. Um guia ali já o aguardava, levando-o imediatamente para o hospital. Arnaldo se surpreende, mas... se o hospital é para os desencarnados suicidas. Não entendo. O que vão fazer com ele? Ele ainda não desencarnou. Percebendo que seu pupilo se achava confuso, irmão Clemente pede permissão a Li Sheng para levá-lo até o local onde o rapaz se encontrava. Sendo assim, Arnaldo entra em uma ala do hospital, da qual nunca soubera de sua existência. Em uma espaçosa sala inundada por uma luz verde bem clara, uma estranha cuba, semelhante a uma grande pia batismal, porém de um material translúcido, se achava colocada bem ao centro. Uma água esverdeada, límpida, a preenchia quase totalmente. 3 irmãos da falange médica se achavam ao redor dela. Quando Luciano se aproximou, seu corpo ficou desnudo e os médicos o colocaram, por um curto espaço de tempo, imerso naquela água transparente. Em seguida, ele foi transferido para uma mesa, sendo envolvido por fachos de luz que se alternavam nas cores verde, lilás e rosa. Em seguida a este tratamento, novamente vestido, ele foi levado por seu guia a um canto da sala para conversarem. Muito impressionado com tudo que acabara de presenciar, Arnaldo procura captar a conversa para entender o que se passara, porém nada consegue ouvir em sua mente. Irmão Clemente, percebendo sua intenção, o chama para se retirarem, falando mentalmente: irmão, quando um assunto precisa ser particular, não temos acesso a ele. Uma barreira energética se forma ao redor dos espíritos em reunião, impedindo a transmissão de sua comunicação. Assim que se afastaram do hospital, Arnaldo explica a sua atitude: não foi por simples curiosidade. Eu queria entender o tratamento que foi realizado, pois é completamente diferente dos que são feitos com os encarnados, durante as sessões. E esse rapaz ainda está encarnado. Eu sei disso, irmão. Porém cabe a mim elucidar o fato. Acontece que o rapaz está próximo de seu desencarne, e enquanto a doença física vai se tornando fatal, ele é preparado para seu desenlace. Então é assim que é feito com todos os humanos que desencarnam em virtude de doenças fatais? Não. Tudo depende da evolução de cada um. No caso desse rapaz, ele já possui uma certeza absoluta da continuidade da vida no plano espiritual. Uma fé inabalável, sem dúvidas nem temores, compreendendo que a vida após a morte física é a vida real. Sendo assim, ele já fez sua entrega ao Pai. Já curou completamente sua doença espiritual, e por isso seu corpo astral está sendo libertado de quaisquer resquícios ou lembranças de seu sofrimento físico. Sua passagem será consciente, livre de apegos, como se estivesse atravessando naturalmente uma porta. Sua evolução espiritual propicia tal privilégio. E é maravilhoso isso. Mas, os desencarnes ocasionados por doenças fatais, que eu pude tomar conhecimento durante esse meu aprendizado aqui, os espíritos foram tratados, conscientes ou semiconscientes, em um hospital durante algum tempo. Por que essa diferença?
por estes duvidarem da continuidade de uma vida sutil, no plano espiritual, são assim tratados para melhor se adaptarem à nova existência, desligando-se de seu sofrimento físico e de seus apegos terrenos. Quanto aos que se revoltam contra o sofrimento de sua morte física, sem aceitar que a doença fatal nada mais é que um resgate devido, longo é o tratamento. E aqueles que desencarnam acreditando que nada existe após a morte, que a vida ali termina, estes precisam ficar adormecidos até despertar de sua consciência cósmica. Arnaldo medita por alguns segundos, e quando volta a falar, deixa transparecer ainda certo remorso quanto ao desperdício de sua vida terrena, e os que desencarnam por culpa própria, sofrem bastante. Eu digo isso por mim. Se eu pudesse voltar atrás, jamais agiria com descaso durante a minha vivência na Terra. Hoje eu entendo que ela é uma graça divina, uma oportunidade que deve ser preservada e valorizada como aprendizado importante para a nossa evolução. Tem razão, irmão. E fico feliz pelo muito que você aprendeu e resgatou aqui no plano astral, diz irmão Clemente, observando com atenção. E vou lhe favorecer uma outra oportunidade, antes que você inicie o seu novo trabalho. Tenho certeza de que será um valioso aprendizado a mais. Vou pedir permissão ao guia do Luciano para que você possa acompanhar de perto a passagem deste. Assim concedido, Arnaldo acompanha o irmão José, oferecendo-se para ajudá-lo no que for preciso, doando suas energias em benefício do irmão necessitado. Luciano já se encontrava deitado em sua cama, conversando com os pais. Não se preocupe, mãe. Estou bem. Apenas um pouco mais cansado pelo esforço despendido. É exatamente isso que eu acho um absurdo, diz o pai agoniado, sair de casa para frequentar um local que não lhe ajuda em nada. Pelo contrário, meu pai ajudou-me muito. Este responde com paciência. Estou me sentindo em paz, mais aliviado até. Esperançosa, a mãe afirma, eu sei que serei atendida em minhas preces. Há de aparecer logo um coração saudável para você, meu querido. Sorrindo com amor, Luciano estende a mão para acariciar o rosto materno. Não se preocupe com isso, mãe. Vocês têm que entender que a vida na Terra tem um prazo necessário a cada um. Ficaria feliz se vocês aceitassem isso, com a certeza de que a vida não termina, que continua em outra dimensão, em um novo caminho. Não fale assim, meu querido, esta responde segurando as lágrimas que teimam em rolar. Temos que pensar positivamente. Ainda ficaremos juntos por muito tempo. Vai surgir um coração novo para você. Eu sei. Sim, meu filho. Concordo, pai, igualmente tomado de esperança. Você fará o transplante e tudo voltará ao normal. Luciano olha para ambos angustiado pela falta de compreensão, que a seu ver, eles têm em relação à vida eterna. Ao falar, sua voz denota o desejo de convencê-los a que aceitem a sua maneira de pensar. Eu gostaria muito que vocês entendessem que o transplante para mim, não é uma solução desejada. Que absurdo! Exclama o pai aflito. A medicina se esforça para conseguir a sobrevivência da vida e você despreza tal conquista, pai. Procure me entender. Ouça com atenção a minha explicação. Eu aprecio, e muito, toda a conquista científica, todo esse avanço da medicina. Porém, no meu entender, o transplante de órgãos que pode ser realizado com doadores em sua vida útil, é fantástico. É um maravilhoso ato de doação. Sangue, rim, medula, ou tudo mais que puder ser doado em vida, sem prejudicar o doador, para mim é válido e digno de louvor. Entretanto, meu filho, contesta o pai, interrompendo-o, todo ou qualquer transplante é realizado através de um ato de doação. Um órgão doado através da morte de uma pessoa sadia, a meu ver, não é doação. E ainda mais, cedido por familiares, nem sempre assim, torna a interromper o pai. Atualmente já existe o consentimento do doador,
registrado em um documento, quando ainda em vida. Ou quando é feita a doação por parentes próximos, como você alega, é um ato de desprendimento altruísta, no desejo de ajudar alguém necessitado. Sim, eu sei disso. Contudo, é necessário que o doador seja uma pessoa sadia com idade ainda de vida ativa, cuja existência foi interrompida por acidente ou morte que não tenha afetado alguns órgãos. Então, meu filho, não vejo aonde existe impedimento para se realizar transplantes. Como não, meu pai? Os candidatos a transplantes emitem uma energia mental negativa, através do desejo inconsciente, de que alguém em pleno vigor de sua existência, venha a falecer. Não é isso? O pai olha aturdido para o rapaz e demora um pouco a responder. Isso é realmente absurdo, meu filho. Imaginar que alguém possa estar desejando a morte de outrem, em benefício próprio. Ora, pai, é claro que é um desejo inconsciente, porém não deixa de ser um desejo egoísta. Pois, o doente que se encontra em uma fila de espera, o que está esperando? Que alguém morra para que ele continue vivendo com a saúde renovada. Não é esta a triste realidade? Confuso com tal explicação, o pai volta a contestar, mas você mesmo afirma que todos nós temos um prazo de vida. Então, sendo assim, os doadores não estão morrendo na sua hora kármica. E o desejo mental de pessoas que estão sofrendo nada contribuiu para isso. Ignorando o cansaço que se tornava mais premente, Luciano insiste em esclarecer sua visão da vida. Engano seu, meu pai. Existe a morte kármica, da hora certa, e também existe a morte ocasionada pela imprudência, pelo suicídio, por brigas insanas, por assassinatos. Enfim, existem mortes que não foram programadas pelo espírito antes de seu encarne, mas que são consequentes do mau uso do livre-arbítrio. E, nesses casos, pela lei da atração, uma energia mental é atraída ao encontro de outras de semelhante vibração. Sendo assim, o desejo, mesmo que inconsciente, de que alguém venha a falecer, não deixa de ser uma energia negativa, a reforçar outras similares, favorecendo ocorrências nefastas. Mas, se estiver no resgate de algum espírito e morrer violentamente, esta não será resultante de nenhuma energia negativa, interrompe o pai, sentindo-se confuso. Nesse caso, quando o espírito, antes de encarnar, deseja como resgate uma morte violenta para si mesmo, esta não deveria acontecer por intermédio de outrem, porém, a energia negativa da violência interage com a energia mental negativa de irmãos atrasados espiritualmente, ocasionando o que se costuma chamar de fatalidade. Mas acho isso um exagero, meu filho. Não acredito que a energia mental tenha tamanha força e influência nas ocorrências da vida. Pai, porque Jesus nos alertou para que cuidássemos de nossos pensamentos. Por quê? Certamente porque eles têm força. Uma força muito poderosa, mas que o ser humano, em sua maioria, ainda desconhece tal capacidade, usando-a inconscientemente. Entende agora o meu ponto de vista. Por pensar assim é que eu não quero fazer parte dessa fila, onde, aliás, fui colocado à minha revelia. Tomado de profunda comoção, o pai nada mais retruca, fechando-se em um silêncio meditativo. A mãe, que não se pronunciara enquanto o filho falava, deixa agora as lágrimas correrem livremente por sobre sua face, denotando o sofrimento que sente com a possibilidade de perder o filho. Este, olhando os pais com amor, faz mentalmente uma prece pedindo que a luz divina ilumine as mentes deles, ajudando-os a expandir suas consciências. Assim os três permanecem calados por alguns momentos. Finalmente o pai quebra o silêncio, com a voz embargada pela dor, sentindo-se impotente para salvar a vida do filho. Meu querido, estou tentando aceitar a sua maneira de pensar, apesar de não concordar com ela. Mas quero que entenda. Nós o colocamos na fila de espera, por amá-lo muito.
Não queremos perdê-lo. A mãe, comovida ao extremo, apenas murmura, abraçando o filho: não posso perder você, meu amor. Com os olhos marejados de lágrimas, Luciano se expressa emocionado: